Boa noite, queridos. Que legal começarmos este encontro já assim, em pleno louvor. Vamos, porque as palmas pararam, porque não, minha voz não pode parar as palmas. Marca aí, mano. Vamos lá. Oh. Mais forte, mais forte. Todo mundo colocando o seu corpo para adorar. Vamos adorar com as palmas. Vamos lá. É isso aí. Culto das águias. Vamos nós. Hoje será uma noite diferente. O Senhor tem muito para distribuir pela palavra, pelo louvor e pela adoração. Agora, eu quero que vocês, de uma forma bem forte, vamos dar um viva de aleluia e aplaudir o Senhor. Aleluia! Aplauda o Senhor. Vamos louvar. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja um fruto, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. Quem tá nas mãos do Senhor sai cantando com alegria. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas sou firme. Eu vou seguir com fé. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas sou filho de Deus. Te louvamos, Senhor, porque te amamos de todo o nosso coração. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. A nossa vida está em Deus. Eu sei que tudo posso. Ele que me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas sou filho. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas sou filho de Deus. Vamos sair cantando essa canção com alegria. Eu vou seguir com fé. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou. Só a igreja é a bateria. alturas sou filho de Deus. Eu vou para. Eu sei pra onde. Como águia. As águias que estão aqui nessa noite estão cantando. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Aleluia.
Você tem um Deus e nunca mais estará sozinho. Existe lugar mais alto do que tuas dificuldades, do que teus problemas, do que o teu medo, a tua ansiedade. Esse lugar é no Senhor. Ele é nosso melhor lugar. Amém? Chega o momento que o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Tessalônica. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Sejam gratos em todas as ocasiões, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele disse em todas as ocasiões, sejam gratos, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Sabe aquele momento que você passa aquela pior lasqueira? Seja grato, porque essa é a vontade de Deus. Deus não te projetou, Ele conhece você muito antes de você estar no ventre da sua mãe. Ele sabe de toda a tua história. Ele começa pelo fim. E tudo aquilo que você irá passar já está escrito na eternidade. Você nasceu para dar certo. E o Senhor é o Senhor da tua vida no dia bom ou no dia ruim. É apenas um ciclo, faz parte da vida. Uma coisa é certa, você está seguro nas mãos de Deus para todo sempre. Amém? Brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz, ou não, quando em silêncio estás. Voz e cante. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus.
sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre, sei que é por amor, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu usas até as situações mais cavernosas que nós encontramos e achamos, mas delas Tu fazes perfeitas obras de artes em nossa vida. Nas Tuas mãos nada se perde. Na mente humana, quando olhamos um vaso quebrado, nós jogamos fora. Mas um vaso em Tuas mãos é refeito, um vaso novo para a Tua honra e para a Tua glória. E obrigado porque Tu fizeste isso na nossa história, Senhor. Em uma certa ocasião, Jesus conversando com um líder fariseu, em Lucas capítulo 14, esse líder convida Jesus para ir na sua casa participar de um baita jantar, uma festa. Mas Jesus, percebendo a sua intenção, Jesus diz: olha, quando deres uma festa, não convida somente, os teus vizinhos, os ricos, os pobres, ou melhor, aqueles que têm condição. Mas antes, convida os pobres, os ricos, os coxos, aqueles que de nenhuma forma tem como te pagar isso de volta. Porque aqueles que têm condição, o rico, os teus vizinhos, os teus familiares, eles podem te retribuir. Mas os pobres, eles não podem fazer isso. E a tua recompensa virá do teu Deus no dia onde todos os justos ressuscitarem. A nossa vida passa a ter sentido quando a gente começa a ter o nosso olhar voltado para o outro. A nossa espiritualidade, ela é revelada quando a gente anda na humanidade, olhando para o nosso lado, não só para dentro de nós. João capítulo 15, versículo 5 diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Versículo 8: e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. O mundo tentará colocar dentro de nós um princípio onde o que é mais valioso é o reconhecimento. A gente precisa andar perto de pessoas que vai disponibilizar alguma coisa para a gente, trazer algum benefício, mas o Evangelho está nos ensinando que nós devemos andar na contramão disso. Isso traz glória para o homem, mas não torna a nossa vida uma vida frutífera. E frutificar só se nós permanecemos em Deus. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus, Ele te chamou para ser uma fonte, para matar a sede daqueles que têm sede. Jesus te chamou para você ser uma ponte num lugar onde tem pessoas em trevas, e que através da tua vida você seja um canal para levar elas para a gloriosa luz, até o caminho. E lá o Senhor Jesus transformará a vida delas. Deus te chamou para você ser um abrigo no meio do deserto para aquelas pessoas que precisam de você. Se até aqui tudo que você viveu foi uma vida sem sentido, sem propósito, sem frutos, nessa noite tudo pode mudar. Deus está aqui por causa de você, não desse lugar, mas Ele está aqui por causa de nós, a sua igreja. Ei, você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. A partir de hoje, a tua vida pode ser uma vida nova, uma vida de frutos para a glória de Deus. Abre o seu coração e decida nessa noite permanecer nele, porque os frutos virão através dele, e para a glória dele, a tua vida será um louvor sobre a terra.
que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Como ponte sobre as águas, como abrir no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, espelho da palavra todos os dias. Enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como sobre as águas.
Usa minha vida para expressar com clareza Teu amor e a Tua vontade entre os homens. Que a minha vida seja uma ponte de conexão entre a dor dos homens e a possibilidade divina, entre a tristeza dos meus irmãos e a paz que procede do Teu coração. Seja a minha vida um elo de ligação entre os seres humanos e seres humanos. Que essa seja uma realidade manifesta e encarnada na minha experiência. Seja minha vida para o louvor da Tua glória. Que eu viva para Te adorar. Que eu seja um filho que gere muito prazer ao Senhor. A Ti, esta noite e pelo resto das nossas vidas, Te damos o louvor, a honra e a glória. Amém. Antes de você se sentar, dê um abraço afetuoso em alguém que esteja bem pertinho de você. Sejam bem-vindos, queridos irmãos, a todos que estão nos acompanhando essa noite pela transmissão ao vivo da Rádio 92.3, da Rádio Cultura de Pinheiro, aqueles que nos assistem também por transmissão ao vivo pela internet para todo mundo, os que estão nos acompanhando em algum momento pela TV, seja aqui na cidade de São Luís, no estado do Ceará, na cidade de Mossoró, enfim, onde você estiver me assistindo pela TV, espero que a graça do Senhor alcance o seu coração. E aos que estão presentes esta noite, paz seja sobre todos vocês. Queridos, quando nós saímos da nossa casa para cultuar a Deus, nós devemos trazer todo o nosso tabernáculo, nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. Às vezes trazemos o nosso corpo, mas deixamos a nossa alma em algum lugar. A gente vem sem emoção, a gente vem sem sentimento. Os motivos são muitos e minha fala não tem nenhum tipo de censura, porque às vezes a gente está tão quebrado, tão partido, tão despedaçado, que a única coisa que a gente consegue é trazer o corpo e nada mais vem. Mas dentro do possível, procure colocar neste lugar o tabernáculo inteiro, todo o teu ser, porque Deus ama gente humana. Deus ama gente como nós, criaturas em construção. Deus nos criou e entende que nós estamos num belíssimo processo de construção, que nenhum de nós somos pessoas terminadas. Todos nós estamos numa caminhada sendo construídos a cada dia e estamos melhorando a cada dia, porque Deus tem trabalhado como um zeloso construtor fazendo sua construção na nossa vida. Essa noite, queridos irmãos, eu não quero perder muito tempo. Semana passada eu acho que me alonguei muito, mas hoje quero continuar falando sobre o execrante conservadorismo homicida dos fariseus. E eu vinha pensando um pouquinho antes de entrar aqui que o conservadorismo ideológico, ele é um tecido que contém retalhos muito perigosos, e nesses retalhos eles estão expostos de maneira que não se discerne entre uma queda de bicicleta e o colapso da civilização. Ou seja, ele é idiotizador. Todo conservadorismo ideológico, ele idiotiza os seres humanos, emburrece a natureza humana,
porque arranca de nós a sensibilidade para, por exemplo, eu estou falando do conservadorismo dos fariseus, eles não discernem e não conseguem discernir a espiritualidade do legalismo religioso e ascético dos seres humanos. Então, religiosidade e espiritualidade é a mesma coisa para eles. Eles não conseguem fazer distinção entre espiritualidade e rigor ascético. Quando observam alguém com ascetismo religioso, acham que a espiritualidade está em alta, estão com suas mentes e seus sensos de crítica comprometidos com modelos ideológicos. E essa noite eu quero pensar um pouco nessa forma sem misericórdia e sem compaixão pelos seres que estão em construção. Semana passada, nós colocamos como palco da nossa observação esse homicídio ideológico dos fariseus, quando estão tentando apedrejar uma mulher que foi capturada num flagrante adultério. Esse exacerbado zelo ideológico levou os fariseus a se tornarem homicidas, e não aqueles que deveriam liberar vida. Eles usavam o conceito das Escrituras para punir e não para libertar, para condenar e não para livrar, para matar e não para dar vida. É possível que mesmo no meio do século onde nós vivemos, tão longe da postura dos fariseus, nós também absorvamos conceitos como esse, tão radicais, impedindo que pessoas comuns como nós possa, além de sobreviver, possa viver uma vida saudável. Quero ler com você o texto de 2ª carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: era São Paulo que estava orando, pedindo a Deus que o livrasse de um certo espinho na carne. O espinho na carne é um conceito discutido por um monte de gente, cada um pensa uma coisa, e eu não quero entrar no mérito do espinho na carne. Eu tenho um conceito que para mim é tão claro, mas vou até omitir para não influenciar você nesse momento a entender o que eu entendo sobre o espinho na carne. Mas digamos que o espinho na carne é um conflito da natureza que você quiser imaginar. O de Paulo era e cada um de nós pode ter um espinho na carne, uma situação que nos constranja, uma situação que nos enfraquece, que nos debilita, que nos esbofeteia, que nos reduz, que nos faz passar vergonha, que faz a gente se sentir tão para baixo, um espinho na carne. E Paulo está orando, pedindo a Deus que mude essa realidade da fragilidade da sua própria carne, que o livre dessa tensão. Paulo não está querendo conviver com aquela dor da natureza humana, aquele ressalto da natureza humana que habita nele. E ele vai orar. E a oração dele está escrita, registrada. E ele diz bem assim: então, ele me disse, a minha graça te basta, Paulo, porque o poder, ou o meu poder, se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É interessante, Paulo está falando de uma limitação humana,
está falando de uma fragilidade da natureza humana. E Deus responde para ele: Paulo, a minha graça basta a você. O meu poder, Paulo, ele se aperfeiçoa na fraqueza dos homens. A palavra aperfeiçoar é a palavra grega teleios. Teleios é maturidade, é a completude de um ciclo, aquilo que começa, tem um meio e termina. É aquilo que vai crescendo até se tornar um estado de maturidade, adulto. O que Paulo diz, que Deus disse para ele, é que o meu poder, Paulo, ele agirá como teleios, como uma maneira de fazer com que as coisas se tornem perfeitas na sua vida. O meu poder age na fraqueza dos homens. Sabe, Deus compreende, Deus entende que cada um de nós somos criaturas em construção, que nós não somos seres terminados, que cada um de nós tem lá as suas questões em algum momento, se não tem agora, terá num determinado momento, porque todos nós somos de natureza humana, e a natureza humana tem seus limites. Nós somos limitados, queridos, fisicamente, temos uma estrutura física limitada, nós temos uma estrutura química limitada, nós temos uma estrutura psíquica limitada. Algumas pessoas que nós conhecemos, por exemplo, quando elas estão sob pressão, se tornam irreconhecíveis. Não é gente de mau caráter, não, é gente séria, é gente honesta, gente íntegra. Mas diante de pressão, elas não conseguem suportar a pressão. Boa noite. Tem gente humana nesse lugar aqui? Está compreendendo o que eu estou te falando? Não é uma questão de diabo, de demônio e de espiritualidade, é uma questão de natureza humana. Todos nós somos de muitas maneiras limitados e Deus entende essa questão. Quem não entende isso são os legalistas ideológicos que constroem retalhos caóticos, míopes, incapazes de exercer misericórdia sobre a dor alheia, que constrói recortes ufanistas, que não são capazes de lidar com a dor temporária, a perda temporária, o fracasso circunstancial. Há aqueles que constroem recortes teológicos, ressaltando o ufanismo acima da limitação da natureza humana. Quem nasceu na fé, tipo nos anos 90, não, eu vou contar uma experiência que acho que vocês já ouviram. Eu estava bem aqui, terminei de pregar uma mensagem, uma mocinha estava muito empolgada com o que ela ouviu, e terminando o culto, eu estava bem aqui, e ela veio se encontrar comigo, e ela disse: quase que eu me convenço de me congregar aqui neste lugar. Falei: é mesmo, meu amor? E você, por que não ficou convencida? O que trouxe insegurança para você? É que o senhor disse que tem cálculo renal. Falei: como, minha filha? Explica-me isso. Ela disse: não, um servo de Deus não fica doente. Eu temi pela tragédia do caos que essa moça se meteu. Ela entrou numa enrascada. Ela entrou no meio de um ambiente onde estão subtraindo a humanidade. Queridos, hoje de manhã eu dizia: Jesus se tornou 100% homem.
Jesus não era uma entidade híbrida. De manhã ele acordava com fome e era homem até o meio-dia. De meio-dia para frente baixava o divino nele e ele era Deus da tarde para frente. Loucura! Durante todos os dias, desde que Jesus rompeu com a madre de Maria, Maria não pariu um Deus, Maria pariu um homem. Hoje de manhã até a gente estava rezando a Ave Maria aqui, até o ponto que a gente se encontrou com que ela é mãe de Deus, e ela não é mãe de Deus, ela é mãe de um homem chamado Jesus. Jesus não era um homem que vivia entre o delírio da divindade e o recalque da humanidade. Jesus era Adão e foi Adão até o fim. Por isso ele pôde nos salvar, porque ele foi Adão, foi natureza humana. Ele mostrou aos homens, não é como se vive no céu, ele ensinou os homens como devem viver na terra. A humanidade de Cristo não aprisionou o Deus que ele era. Quando a eternidade se abriu e houve uma concessão de no tempo o Verbo encarnar, o Verbo não encarnou pela metade, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória, ele andou entre nós, sentiu a minha dor e a tua dor, foi homem de verdade, não só quando chorou, mas foi homem quando perdoou, foi homem quando curou, foi homem quando levantou o morto, foi homem o tempo inteiro. Jesus não era um homem com saudade de ser Deus, ele não julgou com usurpação e ser igual a Deus, antes a si mesmo se entregou, tornou-se na forma de homem, e ele só podia anular o poder do primeiro Adão se fosse homem. João capítulo 10 diz que ele não pulou a cerca. Posso ouvir um glória a Deus amarrado pelo chifre aí para ser sacrificado nesse lugar? Ele não pulou a cerca, ele entrou no redil dos homens. Tem um que pula a cerca, né? De vez em quando está pulando a cerca. Tem que tomar um corpo emprestado. Jesus não tomou corpo emprestado. Ele nasceu no mundo dos homens. Sabe por que você pode confiar em Jesus? Porque ele foi tanto homem quanto você é. Diz o apóstolo que ele passou pelas mesmas agruras que nós, sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. Jesus não tinha um corpo celeste, seu corpo era terrestre. Para se comunicar aos homens, ele fez-se homem. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João capítulo 1. Vai esquentar, não vai não, gente? A chapa vai esquentar. Gente, não tenha medo de ser gente humana. O projeto de Deus não é transformar você numa divindade. Esqueça isso. Só existe um Deus e o seu nome é Senhor. Esqueça esse negócio de projeto. Eu quero ser Deus. Não vai ser. Acabou. Só tem um. E nem tem três, hein? Nós não somos triteístas, viu, gente? Esqueça essa história do Deus Pai, do Deus Filho. Não tem três deuses, tem um só Deus. Ixi, como é esse negócio? Você não assistiu o Café com o Bispo hoje? Está aí, ó. Mas você me paga uma aula particular e eu vou te explicar isso direitinho. Vou desatar esse nó. Ou então me provoque no WhatsApp que eu mando para você o programa de hoje. Nós tratamos exatamente
da unicidade divina, né? De que Deus não é três deuses, é um Deus só, né? Tudo bem? Boa noite. Eu vou para cá. Eles reclamam que eu fico lá. Tchau, gente. Eu volto dependendo da resposta de vocês. Se vocês estiverem mais espertos, eu volto para cá. Vamos fazer aqui um negócio de uma competição bonita, né? Olha o que acontece. João 1, de 1 a 3, diz assim: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com, e o Verbo era? Ele estava no princípio com, e todas as coisas, e sem ele, para aqui. Nós estamos falando do Verbo. Houve um tempo que Deus só podia entender o homem da perspectiva divina, porque nunca havia sido humano. Sabe, esse negócio do conflito das gerações? Por que o conflito das gerações é uma realidade hoje dentro do nosso modelo familiar? É que filhos querem ser entendidos pelos pais e querem que a perspectiva de filho prevaleça, e pais querem que sua perspectiva prevaleça. Então, são pais olhando para os filhos da perspectiva paterna. Você já deve ter ouvido assim, a gente mora num apartamento, às vezes a gente ouve umas conversas que a gente não quer ouvir do vizinho. Já ouviu a tua vizinha dizendo assim: ponha-se no meu lugar? Ou quem sabe você já teve vontade de fazer isso e não fez, ou fez. Esse ponha-se no meu lugar, sabe o que é isso? Ponha-se no meu lugar é uma fala cheia de dor e de angústia de alguém que quer ser percebido e entendido na sua própria perspectiva. Porque parece que nesse diálogo que alguém grita, ponha-se no meu lugar, é alguém que está sendo visto e percebido só da perspectiva do outro. Tudo bem até aqui, gente? Posso dar uma chegadinha lá? Volto já. Nós não deixaram, estou preso aqui, depende de vocês agora, né? Olha a loucura que eu estou te falando. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eu já disse para você que enquanto o Verbo era Deus e o Verbo só era Deus, o Verbo não havia sido encarnado, ele produziu 10 mandamentos, regras sólidas de um Deus querendo ser entendido pelos homens, de um Deus que entendia o homem da perspectiva divina. 10 mandamentos, um decálogo e 613 normas. A Constituição e todo o modelo da lei infraconstitucional. Lá estava o direito civil, direito político da nação de Israel, dentro dos 613 preceitos, direito penal, todas as normas ali, 613 normas. Era Deus querendo que os homens pudessem entender a sua relação. Ele produziu 10 mandamentos, 5 dos quais ele queria que o homem entendesse a sua relação vertical, e os outros 5 eram 2 tábuas, as outras 5 eram mandamentos ligados à verticalidade da relação. Ok? 10 mandamentos, era Deus. Muito bem. Aí, uma decisão é tomada, e o Verbo vai encarnar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Yes! Aí Deus
na semelhança do primeiro Adão, soprará sobre o ventre de Maria, como soprou sobre aquele boneco de barro. Desculpe a pobreza da minha fala. E Maria é resultado do sopro divino. Lembra de Gênesis 3,15? Nascerá da mulher, da semente da mulher. Sabe a linguagem semente da mulher? A mulher não tem semente, mas entendeu, né? Semente da mulher. Ele vai esmagar a tua cabeça, serpente. Tu ferirás o calcanhar dele, mas ele esmagará a tua cabeça. Bom, nasce da mulher, resultado do sopro divino e natureza humana, não um ser híbrido, mas um ser semelhante ao primeiro Adão, que recebe nessa natureza terrena do barro o sopro divino e não faz dele um semideus, faz dele humano, porque entrou na dimensão da terra, ele é da terra. O apóstolo dizia que em Jesus, o primeiro Adão é da terra, é terreno, mas o último Adão, ele é celeste, vindo do céu, sopro divino. Aí não nasce esse homem com sotaque de Deus, ou esse Deus com sotaque humano. Nasce um homem, porque nasce Adão, porque nasce para ser o esmagador da cabeça da serpente. Nasce para destruir todas as obras do mal. Nasce para ensinar os homens como é que se vive um homem, ser humano. Nasce para mostrar aos homens que eles não precisam ser recalcados, que eles podem viver bem, podem viver em paz, que as relações podem ser profundas, que eles podem se aprofundar na vida. E uma coisa que Jesus nunca fez foi tratar a vida com superficialidade. Ele foi o ser que mergulhou profundamente na vida. Ele experimentou a existência como ninguém, nunca fugiu de processos, sempre enfrentou a realidade, enfrentou a fome, enfrentou o revés das emoções, enfrentou os apetites naturais. Ele disse não para a fome. Jesus era alguém que deu um show de vida, era aquele que disse e nos ensinou a não vivermos mais pelas necessidades que os nossos corpos têm. Jesus foi alguém que aprendeu a dizer não para as necessidades. Alô? Assim, desculpe, cara, eu não sei se a gente está chegando junto aqui. Estão dormindo, estão acordados, estão atentos. Tu está entendendo a doidice que é isso? Tu está entendendo que Jesus não se disfarçou de coisa nenhuma? Ele foi homem até o último talo da humanidade dele. Há coisas que a Bíblia não conta, mas você pode imaginar sem medo de pecar. Das vontades do corpo de um homem saudável. Jesus não era um boneco esvaziado da natureza humana. Todo o potencial da natureza humana estava ali. Hormônios, sentimentos, pensamentos, juízos, medos, angústias, tudo estava ali dentro dele. Ele não era um ser vazio da natureza humana, ele não era um corpo esvaziado da natureza humana, ele estava carregado de toda a natureza humana, visível e invisível, material e imaterial. Ele não só tinha sangue humano, mas ele tinha sentimentos humanos. Tudo bem até aqui? Tomara que a gente chegue a algum lugar hoje, né, gente? Sabe, eu fico imaginando
que hoje a gente tem muita loucura concorrente na igreja, muitos pensamentos que, misericórdia, vão nos levar para o manicômio. Por exemplo, eu estava dizendo para você que Deus não tem nenhum problema com nossa humanidade, nós é que temos, mas Deus não tem problema com nossa humanidade. Eu estava lendo um cadinho antes de entrar aqui um texto de Jó, capítulo 42, versículo 5. Se você tem um lápis, uma caneta, um batom, sei lá o que, marca esse texto, cara, extraordinário. Esse é um texto, é uma fala de Jó. Jó passou pelas piores loucuras da vida dele. Esse versículo, esse capítulo 42 é assim: Jó está saindo do caos, ele está desabrochando. Olha a fala de quem está saindo da tragédia. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, antes não, mas agora os meus olhos são capazes de te ver. Por que é que Jó tem esse discurso? Porque Jó não tem uma experiência teológica com Deus, filosófica. Jó não está possuído do enredo de uma literatura. O que Jó está dizendo é: eu passei por essa vida, fui marcado por ela. Antes eu tinha uma ideia de Deus, agora na profundidade da minha dor, os meus olhos podem avistar o Senhor. O que isso quer dizer é que a humanidade revela a divindade. Glória a Deus. E eu estava dizendo para eles agorinha, gente, que a humanidade revela a divindade. Se você é humano, saiba de uma coisa: há um Deus. E quando Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará, ele se levantará. Ele se levantará. Ele se erguerá. Não importa a tua dor, não importa a tua dificuldade, não importa o ambiente onde você está, ele vai se levantar na tua vida. Ele vai colocar você de pé novamente. Levanta a tua mão direita e dê um glória a Deus aí onde você está. São esses discursos de gente que não fugiu, de gente que sofreu, mas gente que não abriu mão da sua fé. Gente que não deu a volta por baixo, gente que deu a volta por cima e se encontrou com Deus na sua mais aguda dor, e Deus o restaurou. Amém, gente? Tudo bem? Está ficando legal, não está? Escuta, não deixe ninguém roubar de você o entendimento que espiritualidade acontece no chão da vida. Sabe? Às vezes, né? Às vezes, eu tenho a sensação de que a gente acha que a espiritualidade não está no chão da vida. Ela vai estar em outros lugares, em outros ambientes. Por exemplo, elas podem estar nos ambientes episódicos da vida, em situações específicas. Mas essa noite eu quero começar sublinhando isso: a nossa espiritualidade vai acontecer justamente no chão que eu piso e no chão que você pisa. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo capítulo 3, versículo 5. Acontece algo extraordinário aqui. Moisés, você sabe, né, gente? Moisés tem uma mente extraordinária. Moisés foi criado no berço da civilização daquela época. Foi criado como filho da filha de Faraó. Faraó teve acesso a toda a ciência do Egito.
foi sempre desafiado a viver, Êxodo capítulo 3, versículo 5. Ele é desafiado a viver a simplicidade. Por exemplo, um cara que está dentro de um modelo de arquitetura, da construção de uma pirâmide, Deus chama Moisés e diz: olha, não quero pirâmide, eu quero uma tenda. Imagina, que desafio. Deus capacita você, coloca você lá em cima e chama você e diz assim: eu quero uma tenda. Não quero uma pirâmide, não quero um palácio, eu quero uma tenda. Mas antes dessa conversa, aquela pressão toda do Egito, você se lembra? A pressão toda, Moisés mata o egípcio, foge e tal, está lá no meio do... Para chamar a atenção de Moisés, tinha que ter um fenômeno. E é aqui que eu quero que você preste um cadinho mais de atenção, porque às vezes nós estamos presos aos indicadores fenomenológicos, achando que espiritualidade está associada aos processos fenomenológicos. Compliquei? Ao fenômeno. Deus vai ensinar uma coisa interessante para Moisés, nesse texto. A sarça libera uma combustão espontânea. Gostou? Meu bem, ficou legal? Está linda, parecendo um jardim, hein, meu amor? Garden, Clarice Garden. Sabe, chama a atenção de Moisés, um fenômeno. O cara com a cabeça de Moisés, para chamar a atenção dele no meio daquele deserto, não podia ser uma cabra berrando, né, balindo. Não, tinha que ser um fenômeno. Moisés olha para aquela sarça e a sarça começa a falar. Tiras, alô, prefeito especial, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que pisas é terra santa. Santa, santa, não é anta, anta, viu? Terra santa. Bom, você não é obrigado a saber, mas Moisés não está em Jerusalém, apelidada Terra Santa. Moisés está no deserto. E Deus chama Moisés e diz: olha, o lugar onde você tira a sandália do pé, seja humano, não usa proteção nesse lugar. Eu quero você com toda a sua humanidade, com seu pé sem sandália, sem couro, sem borracha, sem havaiana. Eu quero seu pé no chão, porque o lugar onde você está é terra santa. Terra santa. Olha aqui, o grande fenômeno para mim, olhando para o texto, não está na explosão da sarça, mas está em descobrir que em qualquer lugar que eu tiver desprotegido, descalço, com meu pé ferido, esse lugar será terra santa. Terra santa. Cadinho mais na frente, seu discípulo querido Josué, as duas vezes você vai escutar isso lá na antiga aliança. Josué está ali, suado, cansado. Ele pegou o projeto de Moisés de libertação e está entrando dentro de Jericó, cidade extremamente fechada, com muralhas espessas, ninguém entrava em Jericó. Aí Moisés está ali, fazendo cálculo, Josué, fazendo cálculo, pensando, suando, pensando em sangue, em espada, em luta, em guerra, o que ele vai fazer para ultrapassar as barreiras de Jericó. De repente ele olha para as bandas da cidade de Jericó. Aí um homem, um varão é a linguagem bíblica, um varão, com uma espada desembainhada, nua, cara de guerreiro. Moisés olha, Josué, vocês estão prestando atenção? Muito bem, pensei que vocês estavam distraídos.
Então ele vai se aproximando daquele homem e diz: tu és do nosso exército? Eu não te conheço. Tu és do nosso exército? Ou tu és do exército do inimigo? Quem tu és? E aquele homem diz novamente: mente. Eu sou um príncipe do exército do Deus vivo. Acabo de chegar neste lugar. Aí Josué fica pirado. Meu senhor, o que eu devo fazer agora? Qual é a tua instrução para o teu servo? E o anjo, o homem, o varão, novamente lhe diz, com voz de trombeta: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é santo. Sabe, gente, era o lugar da guerra de Josué. Às vezes a gente espera que o Deus Santo e o lugar santo é o lugar da nossa congregação, no dia de domingo. No dia de domingo, Tá esse corinho, né? A gente acha que santo é o horário do culto. A gente acha que o lugar santo é lugarizado. E Deus está mostrando para Moisés, para Josué, para Paulo, para mim, para tu bater patapatota, que santo será o lugar onde você tem seus pés descalços, ali, em perfeita humanidade. É nesse lugar que o poder de Deus se aperfeiçoa. É aqui sem esconder nada, é aqui sem omitir nada, é no meio desta humanidade onde dói o pé, onde a pedrinha machuca, é ali que Deus vai transformar este ambiente no ambiente da tua vitória. Foi aqui que nasceu aquele aforismo: se você descobrir o teu altar no meio da tua guerra, a tua vitória estará garantida. Vamos ver como é que eles vão reagir a isso agora. A competição está um reality perfeito aqui, né? Gente, eu disse para eles que nasceu um aforismo dessa experiência de Josué, que é assim: se você conseguir descobrir o teu altar no meio da tua guerra, a tua vitória estará garantida. Julguem vocês a reação aqui agora, né? Cara, isso é tremendo. Deus estará com você. Olha, Jesus, pouco antes de ser assunto aos céus, pouquinho antes, ele chama os discípulos e diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estar comigo é estar inserido na minha vida, na minha experiência, no meio da minha dor, da minha agonia, da minha tristeza, da minha insegurança. A tua insegurança não afasta Deus de você, rapaz. Segurança é coisa de gente humana. Medo é coisa de gente humana. Presença de Deus é coisa divina. Ele vai estar com você, por cima, por baixo, pelos lados, por dentro. Ele vai estar inserido na tua vida e na tua experiência. O que Deus quer é casamento, relacionamento íntimo e intenso. Ele não vai abandonar você quando você não puder dar lucro na relação. Paulo, escrevendo para seu discípulo querido Timóteo, diz: Timóteo querido, deixa eu te explicar uma coisa, para você não andar pela cabeça desses seres fora do planeta, esses ascetistas sem vergonha.
ainda que nós sejamos infiéis, Ele todavia se manterá fiel até o fim, porque não pode negar-se a si mesmo. Lembra. A relação de Deus conosco não se baseia em nós. A base do relacionamento de Deus conosco é Ele. Jesus é o fundamento da nossa relação. Hoje de manhã, pela 1000ª vez, eu dizia que a chave hermenêutica para a interpretação da vida é Cristo. Você precisa tomar decisões por Cristo, viver por Cristo, respirar por Ele, andar por Ele. Ele é a chave para você ver a vida, porque se você vê essas criaturazinhas em construção, por meio de Jesus você será mais cheio de compaixão, mais cheio de misericórdia. Mas se você abandona, execra Cristo da sua vida e opta por um sistema religioso, você não só conspirará contra a cruz, mas se tornará inimigo dela. Deus nos chamou para sermos coparticipantes da cruz. Paulo, ao se chamar de um crucificado, ele assume uma identidade com o crucificado. E você acha que isso é história para Paulo? Isso é história para cada um de nós, que nascemos para essa perfeita identificação entre o Cristo e as pessoas que habitam nessa terra. Ah, meu Deus, está chegando ao finalzinho, mas acho que já saí da introdução. Eu vou ler um texto, pequenininho. Esse texto é do pastor Carlos Bragantin. Ele vai estar conosco nos dias 16, 17 e 18 de novembro. Será no período da nossa festa, há 13 anos da Igreja da Colheita no Maranhão. Pastor Carlos Bragantin. Presta atenção, é um texto curtinho. Sagrados são os desertos que nos levam ao ponto exato de um encontro radical e assombroso com Deus e o seu imensurável amor. Ninguém volta o mesmo desses desertos. Cara, Deus vai estar contigo em qualquer situação. E é no meio desses desertos que Ele vai se revelar a você. Não tenha medo do deserto, das situações de desconforto. Deus, Ele estará no deserto. Ele não vai estar só nos oásis. Ele vai estar nos momentos mais difíceis da sua vida. Você vai poder desfrutar da garantia da presença de Deus na sua vida. Nos momentos de falência, eu não sei se você já passou por aqueles momentos, se não passou, não é uma profecia, mas vai passar. Não, mas não é uma profecia, é um fato. Que a gente duvida até da fé. Chega um momento que a gente, às vezes, tem dificuldade de acreditar que Deus existe. Eu sou crente desde miudinho, pequenininho, eu estudei na classe dos cordeirinhos, mas chega lá pelos 24, 25, 30, 40 anos, 50 anos, que a chapa esquenta de tal maneira que você diz, será que Deus existe? Passando eu pela situação que eu estou, será que Deus existe? E você acha que Deus vai apertar o calcanhar dele sobre sua cabeça porque você não tem certeza que Ele existe? Ele vai continuar te amando, te protegendo, liberando maná, codornizes,
vai liberar água, Ele vai suprir a tua vida, vai transformar essa situação. Eu me lembro de Agar. Agar foge da pressão de Sara, vai levando Ismael, e de repente, cara, o cansaço bate, a água acaba, a porção de comida não tem mais, e ela está ali, perdeu a visão, perdeu a expectativa de um dia melhor. De repente, ela começa a chorar e diz: Senhor, pelo menino, o Senhor faz alguma coisa, é pelo menino. De repente o Senhor abre os olhos de Agar. Gente, olha o que acontece. Deus não faz um milagre do tipo, coloca uma fonte onde não tem fonte. Ele abre o olho de Agar. É que às vezes a pressão é tão grande que a solução está ali e a gente não consegue ver, entendeu? Mas quando Deus entra na cena, alô? Baby, quando Deus entra na cena, Ele tira as escamas dos nossos olhos. E o seu pior momento pode ter o mesmo sobrenome do que o seu melhor momento. Entende? Sua pior tragédia pode ter o mesmo sobrenome da sua maior vitória. Não subestime os ambientes que Deus preparou para promover você, porque para o tamanho da promoção que Deus tem preparado, você precisa crescer, não fugir, segurar firme, porque outros iriam embora, mas Ele espera que você fique, porque já já, diz o escritor aos Hebreus, um pocochito de tempo só, pocochito, um cadinho de tempo, numa fração só, de repente, aquilo que não era possível se torna possível. Sabe o que Deus faz? Ele dá um corte na antimatéria, e aquilo que nem matéria era, agora se torna matéria. Ele abre caminho no deserto, Ele planta rios no meio do deserto, Ele abre rota nova no meio do mar tumultuado, porque Ele é Deus na minha vida, na tua vida. Ele não é Deus preso no céu, Ele é Deus na terra, Deus presente entre nós. Queridos, eu devia estar começando agora, mas eu vou terminar assim, com uma paulada e volto domingo que vem. É tipo Globo, aí tu não sabe o que vai acontecer domingo que vem, né? Eu vou fazer assim. Essa semana eu tenho pensado incansavelmente num conceito. Não é um texto bíblico, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, e eu devia ter começado por aqui. Avó? Não, que tchau para a rádio, rapaz, tem muito programa pela frente aí. Ah, já acabou? Ei, pessoal da rádio, a paz do Senhor Jesus, shalom, boa noite para quem é de boa noite. Fomos aí, tchau, tchau. Eu tenho pensado muito seriamente, nós precisamos ter muito cuidado com os homens que prendem Deus no céu. Precisamos ter cuidado com os homens que constroem sua fé sobre um Deus que está preso no céu. Eles são implacáveis, não são capazes de entender o diálogo entre a divindade e a humanidade. Eles são um perigo, os homens que mantêm Deus preso no céu. Deus nunca se deixou prender em caixas humanas. Serão falsificadores da fé, anátemas, malditos e implacáveis. Eles não terão misericórdia dos homens,
Paulo enfrentava situações como essa. Eu vou ler uma carreirinha de texto aqui já no final. Colossenses 2,8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Eram os caras que andavam ali onde Paulo estava pregando. Colossenses 2,22. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem, doutrinas de homens. 2 Timóteo 3,8, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprobos quanto à fé. 2 Timóteo 3,13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tito 1,14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Efésios 4,14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro ao redor, por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. 1 Timóteo 1,3. Quando eu estava de viagem a Macedônia, roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestares certas pessoazinhas, a fim de que não ensinem outra doutrina. 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. 2 Timóteo 4,3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira no ouvido. Ponto. Querido, anátema seja todo aquele que nos induz ao erro, nos afastando da centralidade de Cristo. Cristo é a nossa chave hermenêutica para a vida. Por Ele nós lemos o mundo, por Ele nós lemos a vida. Se há uma doutrina que arranque de você as lentes de Cristo, a mente de Cristo, a centralidade de Cristo, seja esse anátema. Quanto a nós, estejamos plantados nele, arraigados nele, confirmados nele, encharcados dele, plenos dele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Bendito seja Jesus.